Nós vamos estudar Jeremias capítulo 5. Jeremias, no meio da Bíblia é Salmos, e um pouquinho adiante você vai encontrar o livro do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 5. Já estamos falando, na verdade, de Jeremias 5, horas preciosas. A nação de Judá estava perdendo horas preciosas. E eu digo horas, não é o conjunto de minutos, mas oportunidades, né? Oportunidade e hora de depender de Deus. Não estavam dependendo de Deus. Hora de confiar na palavra de Deus e hora de temer a Deus. O que nós aprendemos aqui no livro de Jeremias é que eles estavam desobedecendo a lei de Deus, desobedecendo os desejos de Deus. E eles estavam buscando ídolos falsos. Quando a gente fala de ídolos, já são falsos. Então, quando a gente fala de ídolos falsos, é uma redundância, né? É algo que nós já sabemos que não existe nem o ídolo verdadeiro. Todos os ídolos são falsos. Porque só há um Deus, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. E por essa desobediência, Deus vai levá-los para o cativeiro, ou seja, uma nação estrangeira vai invadir Judá, Israel, e levar até a terra deles. Levar, não com carinho, não com cuidado, mas ainda vão causar grandes estragos, queimando as portas da cidade, fazendo mal para as suas mulheres, para as suas crianças, levando acorrentadas as pessoas e causando muita miséria, muito trauma, né? Uma situação bem traumática que a nação viveu. E eles têm a oportunidade de aproveitar essa hora. É uma excelente hora para eles pensarem em voltar, ou se voltarem ao Senhor, se arrependerem de seus pecados. Como também nós, quando estamos num momento de aperto, é uma grande oportunidade, é a hora de nós dependermos do Senhor, dependermos da Sua palavra e temermos a Deus. Mas algumas pessoas fazem o caminho inverso. Quando elas estão no momento de perturbação, de angústia, de aflição, elas se afastam mais de Deus. E chegamos aqui no versículo 10. A hora de confiar na palavra de Deus. Você pode ficar discutindo se esse livro aqui é livro de homens. Você pode ficar discutindo se esse livro tem erros. Você pode ficar discutindo se esse livro tem alguma utilidade para os nossos dias, uma vez que ele foi escrito há muito e muito tempo atrás. Ou você pode ouvir o que tem nesse livro e aguardar, esperar e buscar até uma mudança de vida. E se a sua vida de um modo sobrenatural for transformada, aí você não precisa mais que ninguém fale sobre esse livro para você. Ninguém mais defenda a veracidade desse livro, porque você vai dizer: eu sei que esse livro transformou a minha vida. Então nós não gastamos tempo em ficar discorrendo sobre a exatidão desse livro, porque há muitas literaturas que fazem isso. Há uma história de milhares de anos que já dizem isso. A arqueologia, que é o estudo das primeiras coisas, das coisas antigas. Então, há muito estudo técnico sobre isso. E a gente não fica gastando tempo com isso. Pelo menos eu não gasto esse tempo. Claro, se eu tiver que dar uma matéria chamada bibliologia, aí é o momento que nós estudamos a técnica disso.
Mas de modo geral você pode ouvir esse livro e testemunhar da transformação que ele fez na sua vida. Uma vez transformado, é o seu testemunho. E aí você pode dizer, eu creio nesse livro. Então, versículo 10, a partir do versículo 10, nós vamos ver a hora de confiar neste livro, na palavra de Deus. Versículo 10 diz assim, Jeremias 5, versículo 10. Jeremias 5, versículo 10. Subi vós aos terraços da vinha, destruí-a, porém não de todo, tirai-lhe as gavinhas, porque não são do Senhor. Deus está falando com Jeremias, mas é como se ele estivesse falando com os caldeus. Os caldeus são os babilônios, que iam invadir Judá. E Deus está dizendo, venham, entrem nessa vinha, e podem pegar dessa vinha, dos frutos dessa vinha. Deixem as gavinhas, ou melhor, tirai as gavinhas, ou seja, os ramos, né? Quando nós falamos de vinha, você não precisa pensar exatamente que um exército vai vir de centenas e centenas de quilômetros para vir roubar alguns cachos de uva, não é? Eles iam vir para destruir a nação de modo geral. E a palavra de Deus usa para a nação de Israel algumas ilustrações, analogias. Por exemplo, oliveira, figueira e vinha. Oliveira da azeitona, figueira da figo e vinha da uva. Essas três plantas são reconhecidamente na Bíblia um retrato da nação de Israel. Então, quando ele está falando de vinha, figueira e oliveira, provavelmente ele está falando da nação, do povo dele, o povo de Israel, o povo de Judá. Então, é como se ele estivesse dizendo para a Babilônia, Babilônia, venha e entre aqui em Judá e faça o que vocês precisam fazer, ou seja, roubar a nação. Agora Deus diz assim, qual é a razão porque Deus está permitindo um povo estranho entrar na terra do seu próprio povo para fazer uma maldade dessa? Qual a razão? Porque, versículo 11, perfidamente, ou seja, de modo desleal, eles não foram leais, porque perfidamente se houveram contra mim a casa de Israel e a casa de Judá, diz o Senhor. É por isso, é porque eles foram desleais para um Deus que foi todo amoroso, todo leal. E eles viraram as costas, começaram a adorar outros deuses. Como Deus é o dono da nossa vida, Ele pode exigir de nós toda a fidelidade, toda a lealdade. Por isso então que o dirigente leu um texto em que as palavras de destaque foram a expressão, não podem ser meus discípulos. Porque não estão sendo leais em seguir totalmente Deus. Deus não é um Deus que divide a atenção. Eu vou seguir a Deus um pouco, mas eu também posso seguir a ídolos, posso seguir as outras entidades, divindades, que eu também acho que é bom. Porque um pouco mais de fé, um pouco mais de proteção é bom para todo mundo. Não, mas não é assim que funciona. Deus diz, vocês têm que me seguir completamente, me seguir totalmente, integralmente. E é por isso então que Deus está enviando a Babilônia para invadir Judá, porque eles estão perdendo o trem, perdendo a hora de confiar na palavra de Deus. Versículo 12. Negaram ao Senhor e disseram, não é Ele, e nenhum mal nos sobrevirá, não veremos espada nem fome. Eles estão sendo cínicos, eles estão achando que pode desobedecer a Deus e que nada acontece. Não é Deus que está falando isso, não é Deus quem vai nos trazer mal. Não, pode ficar tranquilo, não vai ter mal nenhum.
nenhuma nação vai nos invadir e nenhuma nação vai nos levar cativos. Nós não vamos ver espada, nós não vamos ver fome. Será que alguém aqui pode desafiar Deus e dizer: eu posso andar longe da palavra de Deus, da lei de Deus, dos ensinos de Deus, que nada vai me acontecer de ruim? Será que alguém aqui teria a coragem de desafiar Deus assim? Porque é o que o povo estava fazendo. Versículo 13: até os profetas não passam de vento, porque a palavra não está com eles, as suas ameaças se cumprirão contra eles mesmos. Deus envia profetas, homens de Deus, para adverti-los. Em outro texto diz que desde madrugada esses profetas estavam falando com eles. E eles dizem aqui que os profetas não passam de vento, ou seja, conversa vazia, papo furado. O que esses profetas estão falando? A palavra não está neles. Então, quando você começa a julgar pessoas que estão pregando a palavra de Deus fielmente, se estão pregando fielmente, e você começa a pisotear a palavra de Deus, dizer: não, essa palavra aqui não está neles, então você está rejeitando o próprio Deus. Nós precisamos ficar atentos, porque Deus fala através da sua palavra, através de irmãos em Cristo, de pessoas que vivem essa palavra. Versículo 14: porque assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, visto que proferiram eles tais palavras, eis que converterei em fogo as minhas palavras na tua boca, e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. Deus estava dizendo para o profeta Jeremias: Jeremias, eles não estão me ouvindo, não é? Então, as minhas palavras, elas vão se tornar em fogo. E o que sair da sua boca vai ser lenha. Então, vamos juntar o seguinte: quando você falar, é como se saísse da sua boca lenha. E aí eu venho com fogo. Aí é uma ótima combinação, né? Fogo com lenha. E aí o povo vai ser consumido com fogo. Isso nós podemos dizer que literalmente eles foram atacados com bolas de fogo, com arietes, que eram umas engenhocas que eles faziam para derrubar muro, para jogar pedras, quem sabe flechas flamejantes com fogo, e entrando ali, queimando as casas, queimando as portas daquelas muralhas, queimando o próprio templo. Então eles iam ver fogo. Não é novidade para ninguém, nem mesmo para aqueles que não acreditam na Bíblia, que existe um lugar chamado inferno, e que o inferno é retratado como um lugar de fogo. Lago de fogo, pelo seu próprio nome, já diz o que tem lá. E pessoas que não aceitarem a palavra de Deus, não aceitarem a bondosa graça salvadora de Jesus Cristo, essas pessoas vão passar a eternidade no fogo. Vão passar a eternidade num lugar distante, banidos de Deus. Então é muito perigoso rejeitar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é lenha. Juntando com o poder de Deus, haverá fogo. Versículo 15: eis que trago sobre ti uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor, nação robusta, nação antiga, nação cuja língua ignoras, e não entendes o que ela fala. Ele está falando da Babilônia. É uma nação antiga, porque é uma nação que já venceu na batalha de Carquemes a Assíria e o Egito, que eram nações antigas também. E essa nação está aqui com todo o poder, robusta, forte, uma nação para oprimir a nação de Judá. Tudo por causa da desobediência.
Bom, nós temos inimigos da nossa alma, que é Satanás. Algumas pessoas ignoram a existência de Satanás. Satanás, o diabo, não é uma personagem na Bíblia folclórica. Não, eles fizeram folclore da pessoa de Satanás, do diabo. Mas a palavra de Deus mostra que é uma pessoa real, é uma pessoa maligna, e é uma pessoa poderosa. Apesar de ser poderosa, a palavra de Deus diz que aqueles que são crentes em Cristo Jesus, eles não precisam temer Satanás, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E Satanás é o que está no mundo. Satanás é o Deus desse século, é o Deus desse mundo. Portanto, a nação de Judá, aqui chamada de Israel, está rejeitando a palavra de Deus e vai ter que enfrentar esse inimigo, como muitas pessoas vão ter que enfrentar o grande juízo de Deus, para serem afastadas completamente da presença de Deus. Versículo 16. A sua aljava é como uma sepultura aberta, todos os seus homens são valentes. A aljava é um recipiente, né? É onde coloca as flechas, né? A gente vê nos filmes eles com aquela aljava pendurada aqui nas costas, e dali que eles tiram as flechas, né? E aqui está dizendo que a aljava da Babilônia é uma sepultura aberta, ou seja, dali só vem morte. Cada flecha que eles tiram, morte. E está dizendo também que todos os homens da Babilônia são valentes. Então eles estão numa situação de grande aperto. E é nessa situação de grande aperto que eles deveriam buscar a palavra de Deus. Eles deveriam confiar nos profetas que estavam trazendo a palavra de Deus. Graças a Deus ainda há pregadores que pregam a palavra de Deus. O pastor Rubens mencionou de alguém que, numa igreja, provavelmente os pregadores, né, daquela igreja, se desviando da palavra de Deus, dos caminhos de Deus. Mas sempre haverá um remanescente, um resto. Algumas pessoas fiéis pregando esse livro, essa palavra. Pregando ainda sobre o inferno. Pregando ainda sobre, como nós cantamos, o arrebatamento. Pregando ainda sobre o pecado. E pregando ainda sobre a salvação que há em Cristo Jesus. E nós temos essa oportunidade de ouvir a palavra de Deus. E eles tinham todo dia a palavra de Deus, mas eles estavam rejeitando, não estavam aproveitando essa hora, a hora de confiar na palavra de Deus. Versículo 17. Comerão a tua cega e o teu pão, os teus filhos e as tuas filhas, comerão as tuas ovelhas e o teu gado, comerão a tua vide e a tua figueira, e com a espada derribarão as tuas cidades fortificadas em que confias. Deus está dizendo que a Babilônia vai entrar, e a Babilônia vai fazer grande mal. Ela vai se apropriar das colheitas do povo de Judá, vai se apropriar dos filhos do povo, serão escravos deles, vão se aproveitar dos animais. Eles vão usar a cidade de Judá como uma cidade armazém. Vai ser o shopping center deles. Quando eles quiserem o melhor do fruto da terra, eles já sabem que eles podem buscar em Judá, porque agora Judá vai ser deles, Jerusalém vai ser da Babilônia. Vão ser desapropriados, vão ser expoliados, vão ser despojados. Para você entender um pouco disso, talvez você pode pensar em alguém entrando na sua casa e tirando todos os seus bens. Bens que você trabalhou duro para obtê-los. E as pessoas tirando tudo. Em alguns casos, tirando até os teus filhos. E levando, raptando
e você totalmente desprovido, totalmente sem reação, você só vai entrar em desespero. E assim eles estariam entrando em desespero, pedindo para si até, se possível, a morte, porque parece que a morte seria um alívio perto do que eles iam passar. Meus irmãos, assim tem sido o pecado. O pecado funcionando junto com Satanás, ele leva da vida de alguém tudo. Ele leva, inclusive, em alguns casos, os bens da pessoa. Em alguns casos, ele leva a saúde da pessoa. Uma vida de pecado é uma vida miserável. Uma vida longe de Deus é uma vida de escravidão para Satanás e esse mundo. Mas sabe que isso já é triste, mas mais triste é que muitas pessoas já estão despojadas de alegria, despojadas de qualquer esperança de vida eterna, mas elas não sabem que elas estão sofrendo. Elas estão vivendo nesse mundo, porque elas ainda podem comprar, elas podem vender, elas podem transitar, elas podem se relacionar, e elas têm alguma anestesia para a mente delas, para a alma delas. E elas estão sendo enganadas, porque Satanás também é assim. Como um vampiro da Austrália, né? Um morcego da Austrália, que não é igual aos nossos aqui, que são herbívoros, né? Eles comem frutinha, ervas, insetos. Mas há morcegos que chega na vítima que está dormindo e consegue anestesiar o tecido, né, a pele, e sugando o sangue, e a pessoa dormindo sem sentir que ela está sendo sugada. Assim também tem sido as pessoas neste mundo. Elas estão anestesiadas, mas o que elas não sabem é que elas estão sendo sugadas. Elas pensam que elas estão se divertindo, elas pensam que elas estão bem nesse mundo, mas se elas não têm a salvação em Cristo Jesus, se elas não têm o perdão de seus pecados, se elas não têm a cobertura do sangue do Cordeiro na vida delas, elas estão morrendo aos poucos e sem saber que elas estão indo para a perdição eterna. Muito triste isso, mas há uma possibilidade de nós alertarmos essas pessoas. Como? Através da palavra de Deus. Nós não temos outro recurso para ajudar as pessoas senão a palavra de Deus. Versículo 18: Contudo, ainda naqueles dias, diz o Senhor, não vos destruirei de todo. A misericórdia de Deus sempre é muito grande. Deus, algumas vezes, Ele disse que ia destruir o pecador e Ele não fez. Não é porque Ele é mentiroso, é porque Ele é piedoso. Talvez como alguns pais e mães aqui prometeram para os filhos: se você fizer isso vai ter um castigo, vai ter um corretivo, mas na hora H não foi tudo aquilo. Talvez você colocou o pé no freio e você não trouxe toda aquela ira, toda aquela disciplina para o filho. Isso quer dizer que o pai e a mãe são mentirosos? Não. Só que eles são misericordiosos também. E assim é o nosso Deus. Algumas pessoas zombam. Hoje nós cantamos um cântico que há muito tempo que nós não cantávamos. Sobre até o toque da trombeta escutar. E nós vigiando, esperando, aguardando esse tempo do arrebatamento. Eu fiquei pensando, há muitas igrejas até evangélicas, talvez não todos da igreja, tá certo? Mas alguns movimentos evangélicos que não pregam sobre o arrebatamento, não falam da vinda de Cristo. E nós desconfiamos que eles não acreditam também. Porque quando nós acreditamos em algo, nós falamos.
E algumas pessoas, sem falar isso, elas estão deixando os seus ouvintes à vontade. E esse é um grande mal. Quando nós, pregadores da palavra, agora não sou eu, todos nós, pregadores da palavra, não falamos nada sobre condenação eterna com os nossos amigos, familiares e pessoas que não são salvas ainda por Jesus. Isso é um grande mal, porque a mensagem do Evangelho é uma mensagem de salvação. Agora, essa palavra salvação, ela exige que haja um perigo, concorda? Você sempre é salvo de alguma coisa ruim. Quando você apresenta Jesus e o Evangelho, você está dizendo para as pessoas: se você não aceitar, você não vai ser salvo. Salvo do quê? Eu não queria falar para você, mas eu vou ter que falar. Não tem jeito, você não pode escapar disso. Na mensagem de salvação tem que ter a mensagem de perdição também. E algumas pessoas dizem na carta de Pedro, às igrejas, algumas pessoas, elas ficam zombando disso. Porque vocês falam que Jesus vem e que vem trazer fogo destruidor. Mas isso não vai acontecer não, porque olha, não aconteceu. A última esperança é o ano 2000. Porque o que tinha depois do ano 2000 não passará. Depois do ano 2000 não passará. Não é assim que os antigos falavam? Então não vai acontecer mais nada não. Mas Deus, Ele fala um motivo porque parece que está demorando. Alguém lembra? Pode falar? Longanimidade. Por causa da longanimidade de Deus. A palavra formada por duas, né? Longo ânimo, longanimidade, o ânimo de Deus, a paciência de Deus, ela estica. E Ele quer que mais pessoas sejam salvas. E é por isso então que parece demorado. Mas a qualquer momento Ele pode buscar a sua igreja. O mundo está caminhando para uma expectativa muito má. Só uma pessoa muito cega, otimista, um otimismo cego, diria: as coisas vão melhorar. As coisas não vão melhorar. E eu não estou falando de Brasil, eu estou falando do mundo. Vocês estão acompanhando. O mundo não vai melhorar. Eles têm a agenda montada para o esquema deles. E nós sabemos que o que falta para o arrebatamento é que o homem da iniquidade se apresente. Bom, a igreja pode ser arrebatada a qualquer momento sem aviso, mas nós sabemos que a igreja, os salvos em Cristo Jesus, subindo, aí vai se instaurar um tempo aqui de juízo divino, juízo de Deus. E o homem da iniquidade, o anticristo, ele vai nesse mundo causar muitos e sérios problemas. Mas as pessoas, elas estão zombando disso. E infelizmente, talvez, algumas pessoas, leitoras desse livro, que dizem crer nesse livro, também já estão esquecendo dessa verdade. Versículo 18 diz, já lemos, né? Contudo, naqueles dias, diz o Senhor, não vos destruirei de todo. A misericórdia de Deus. E é verdade, pelo que nós já sabemos da história relatada na própria Bíblia, o povo de Judá não morreu completamente. Deus salvou muitos, salvou uma geração, 2 gerações. Eles ficaram 70 anos no cativeiro e voltaram, retornaram para a sua terra. E em todo esse tempo a nação de Israel não foi destruída. Já tentaram destruir
a nação de Israel várias vezes, mas não conseguiram, porque Deus ainda tem plano, e Deus não vai destruir totalmente esse povo. E no final desse período que vai se instaurar aqui nesse mundo, nós sabemos que 1/3 da nação de Israel que estiver no mundo, 1/3 vai sobrar e todo Israel vai ser salvo. Todo 1/3. Os que sobrarem vão ser salvos, porque Deus mantém o seu remanescente. Nós vamos encerrar com o versículo 19. Quando disserem: por que nos fez o Senhor nosso Deus todas estas coisas? Então lhes responderás: como vós me deixastes e servistes a deuses estranhos na vossa terra, assim servireis a estrangeiros em terra que não é vossa. Um dia vai acontecer, na nossa leitura, tá bom? A gente tenta jogar-nos para dentro do texto. Ainda não aconteceu, mas nós já sabemos que tudo já aconteceu. Mas na nossa leitura aqui, o cativeiro vai ocorrer. E Deus fala para Jeremias falar para o povo. Quando surgirem dúvidas, perguntas, quando estiverem já no cativeiro, por que aconteceu isso conosco? E aí você vai responder: é porque vocês deixaram de servir ao Deus verdadeiro. E ao acontecer isso, ao não servirem a Deus, o Deus verdadeiro, vocês começaram a servir deuses estrangeiros. Então eu peguei vocês e levei para uma terra estranha. E lá então vocês, nessa terra estranha, vocês serviriam a esses estrangeiros. E vocês perderão o direito da terra, pelo menos por aqueles 70 anos. Então o nosso Deus, Ele traz sim disciplina, mas eu quero louvar ao Senhor junto com todos vocês, que o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de paciência, é um Deus de convite, que está sempre convidando o pecador: venha, quem quiser beber das águas, venha, quem tiver sede, venha. Nós sabemos que em Cristo Jesus nós temos a água viva. Quem beber dessa água jamais terá sede. É a promessa do Senhor Jesus. É hora de depender de Deus. Você precisa depender de Deus para o seu sustento, para viver nesse mundo. É hora de confiar na palavra de Deus. A palavra de Deus nunca mente. São centenas de profecias cumpridas. Deus nunca falhou. Deus nunca falhou nos detalhes das profecias. Então nós já sabemos disso, que Deus nunca mente. E também essa palavra nos protege dos falsos profetas, daqueles que dizem: não, isso é bobagem, está tudo em paz, está tudo seguro. A nação de Israel sofreu já no cativeiro. A nação do norte, Israel, sofreu no cativeiro da Síria. A nação do sul, Judá, sofreu no cativeiro da Babilônia. Jerusalém, no ano 70 da nossa era, sofreu uma destruição de Jerusalém. E no ano 142 da nossa era, o imperador Adriano, não é um jogador de futebol antigo não, tá? Ele entrou em Jerusalém e concluiu a obra de destruição. Foram espalhados para todos os cantos e só voltaram em 1948. E de lá para cá eles têm sofrido tantas vezes. Sofreram no Holocausto e Deus sempre cumprindo a palavra dele, de poupar alguns, mas trazer juízo sobre o povo. Que isso sirva para nós também como um alerta da palavra de Deus sobre a nossa vida. Vamos orar? Nosso Deus, agradecemos porque na Tua palavra há um convite bem claro para nós confiarmos no Senhor e confiarmos na Tua palavra. Há pessoas ainda zombando, há pessoas ainda não dando crédito a essa palavra, mas ajuda-nos a continuarmos fiéis, crendo e pregando e vivendo essa palavra. Nós oramos em
Em nome de Jesus. Amém.